No episódio anterior deste podcast, eu entrevistei com muita honra C.S. Lewis. Na verdade, é meu amigo Lucas Pegoraro, líder lá na igreja Vertical Vineyard e faz parte também do Efeito Prisma, é um Prismer. E a gente conversou um pouquinho, além de por que fazer um vídeo sobre o Eugene Peterson, sobre a biografia do Eugene. Em cima da mesa temos algumas de suas obras. Nós dois somos grandes admiradores de Eugene Peterson, mas falamos principalmente sobre qual é o real chamado de um pastor. Essa primeira parte, o papo foi muito bom, mas é aqui, na segunda parte, que a coisa fica séria mesmo. Um vídeo de 15, 20 minutos, gravamos um vídeo de 50. E a segunda parte é onde a parada fica muito legal. Então aproveite a viagem e Assim, continuamos de onde paramos anteriormente. Assustado com as pressuposições atraentes que serviam de base para a maioria das tendências de liderança da igreja, Eugene cautelava os pastores de que o verdadeiro ministério costuma exigir que o pastor trabalhe a partir da margem. Esse é um trabalho despretensioso, não é trabalho glamouroso, é trabalho de servo que acontece nos bastidores, ignorado e paciente. Esqueçam a ideia de ser relevantes e de ser eficazes. Meus amigos, vocês vivem no exílio, habituem-se a essa realidade. Quanto menos as pessoas notarem vocês, melhor. Que é até o que ele fala de ser um pastor subversivo. Né? Que é outro... mas que é essa a ideia de você tá sempre... Você tá ali na cultura, mas você tá sempre propondo de forma ali muito astuta e sensível maneiras diferentes de viver, assim, dando novas visões para as pessoas, ajudando elas a perceber, no fazer as compras, no ir à escola, no trabalhar, que Deus está aqui, que Deus está agindo, sabe? Sim. E é tudo muito no dia a dia, na comunhão, na mesa, né? Então ele é bem legal. E aí é isso, precisa de oração, precisa de sensibilidade e precisa aí você se tornar um tipo de pessoa que anda contra a maré e as pessoas e gera ali uma confusão na mente das pessoas, assim, né? Sim. E dentro disso, eu acho que toda essa dinâmica de... Porque basicamente o que ele está falando aqui é uma dinâmica de dependência. Você é o pastor, mas o sumo pastor é Jesus, você aponta para ele, ensina as pessoas a ouvi-lo, a segui-lo no Pratica a Ressurreição, que é o comentário dele de Efésios, né? E ele vai falar quando entra em Efésios 4, eu não lembro, mas ele começa a falar, na minha igreja sempre vão ter aqueles que aparecem. Eles não são, incríveis no sentido de, desempenham grandes funções, têm grandes dons, mas eles aparecem e eles sempre vão estar lá. E daí, dentro disso, na biografia, ele fala sobre o senso de inadequação, que eu acho que eu achei até essa parte aqui, que ele fala, vou ler aqui esse parágrafo, que a gente falou do líder que não é herói, né? Eugene desdenhava dos líderes heróis presunçosos que agiam como se Deus tivesse lhes entregado tábuas de pedra no alto de um monte envolto em chamas. Considerava que ser pastor significa viver com temor e tremor, apegar-se à esperança em Deus ao mesmo tempo em que lida com a própria alma instável. Ser pastor exige imensa humildade, consciência própria e firme apego à misericórdia, como um homem que está se afogando e se agarra a uma boia. O sinal mais forte de autenticidade naquilo que você e eu fazemos é a inadequação que sentimos a maior parte do tempo. Muito bom. E, cara, isso é muito real. Eu acho que eu posso falar como um pastor que desempenha o ministério pastoral há pouco tempo, 3 anos, você está ordenado há 1 ano. E eu fui lá no podcast do Zuscope e tem um momento lá que eu falo do período em que eu li Fogo em Meus Ossos, que eu estava desanimado do ministério e tal, e o Douglas pergunta quanto tempo eu era pastor e eu falo que na época era mais ou menos há 1 ano. Aí eu vi lá, na época, um comentário que alguém fez assim, nossa, pastor há 1 ano e já está cansado. Aí alguém respondeu assim, dá para perceber que você não é pastor. Tipo assim, não eu, né, o cara que comentou. Sim. Porque é totalmente plausível. Sim. Porque não é a quantidade de tempo que você... Porque eu estava tendo as mesmas crises interiores que o Eugene estava tendo quando ele estava com 68 anos, que ele descreve. Eu falei, meu Deus, eu só tenho 27, tenho um tempinho pela frente. Mas, ainda mais na gente que é novo no ministério, eu acho que o senso de inadequação é ainda maior. Acho que com as redes também sociais e toda essa coisa, sim, da comparação, essa cultura da celebridade, comparação, né? Um livro que
me mexeu muito, não do Eugene, mas do Thiago Cavaco, que tem tudo a ver também, Os Três Nãos de Deus, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, eu quero muito ler. Muito legal. E ele fala sobre, porque meio que é Paulo lidando com essa mesma crise que nós lidamos, o Eugene lidou tal, que é, os superapóstolos estão ali, e a igreja até tá tipo, não, esses caras aqui, que é Paulo? Eu quero os superapóstolos. E aí Paulo vai falar sobre o ministério dele, vai se defender ali, né? E ele se apoia ali na graça, né? Eu sou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas quando ele está falando ali do texto, em 1 Coríntios, se eu não me, é segunda ou primeira? Acho que é a primeira. E aí ele fala assim, e falando dessa realidade, lidando com superapóstolos, essas pessoas que têm muito para mostrar, e ele fala sobre, na verdade, o ministério dele como apóstolo, como que e ele mostra que não tem muita coisa para oferecer, porque exatamente, a gente vive por fé e não por vista. E aí o que ele fala, né? Ele fala, eu tenho saudade de Deus, então é uma angústia de uma ausência constante, Sim. que às vezes a gente até, tipo assim, às vezes eu vejo reels e coisas de, nossa, como Deus está se movendo naquela igreja, como que eu queria que ele estivesse... E às vezes você pensa assim, é algo que eu posso gerar de mim, será que eu não estou, né, fazendo algo? Mas, e claro, Deus abençoa ali, tem fases diferentes, estações diferentes para cada lugar e igreja, mas a gente fica nessa comparação e às vezes a gente olha, tipo assim, os superapóstolos e tal, mas o próprio Paulo lidava com essa sensação de ausência de Deus, de tipo, falta Deus aqui, sabe? Tipo, e aí ele também fala da tenda do corpo dele ali, que geme, que se angustia e tal. E é isso que a gente tem para oferecer muitas vezes. E aí no fim ele fala, e por isso vivemos por fé e não por vista. E é isso, às vezes a gente quer construir um ministério baseado naquilo que a gente vê. Então, se a gente está vendo, é porque está sendo bom, está dando frutos, é de Deus. E às vezes a gente não vai ver, porque... e aí até se a gente não está vendo, a gente começa a manipular e querer movimentar, porque assim, a gente também sabe que dá para fazer aparecer ali, só que não é real, não é verdadeiro, porque não... né, Então precisa ter essa sensibilidade e, no fim das contas, abrir mão de tipo, não, Senhor, eu quero confiar em Ti, eu não quero ser um super apóstolo. E você lidar com a Tua graça é suficiente para mim, o Seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza e lidar com essa dependência, esse senso de inadequação. Inadequação, isso aí. A realidade é que vamos pensar nessa frase, que eu estou formulando ela aqui. Que não existem heróis até que a carreira acabe. Sim. E mesmo quando a carreira acaba, a vida dessas pessoas que são consideradas heróis, tipo a lista de Hebreus 11, né? Dos heróis da fé. Homens e mulheres que tinham acabado suas carreiras e terminaram suas carreiras fiéis. Mas você vai ver lá a descrição, Abraão que creu e não duvidou. Aí você vai ler a história de Abraão. Ele duvidou legal, várias vezes. Tipo assim, ele falou que Sara era irmã dele, ele queria dar um jeito lá da promessa do filho acontecer sem que fosse pelos meios de Deus. Então ele duvidou várias vezes. Mas no final da jornada, que é o que a Bíblia vai chamar de ser... em Lucas, né, para que vocês sejam encontrados de pé diante do Filho do Homem, o problema é quando a gente denomina heróis em vida. Então, o herói ou a referência de fé ou alguém assim, você olha aquilo e fala assim, nossa, é um herói e tal. Não pelo medo de se frustrar daquela pessoa, mas você está substituindo um lugar ali. Primeiro, que ninguém foi criado para conseguir suprir essas expectativas e uma admiração exacerbada. A Bíblia fala de admirar os vossos líderes, né, e tudo mais. Mas quando a gente levanta heróis, a tendência é que a gente levante ídolos. Sim. E às vezes a gente cria uma cultura, porque aí o herói também ele tem que sustentar. E aí ele está lutando contra o pecado... ele não vai confessar, entendeu? Tá aqui, Então isso é muito sério, porque exatamente, você vai construindo uma estrutura que o próprio líder, ele não tem mais condições de ser vulnerável. Ele não pode. Não pode. E isso é problemático demais, porque até vivendo no ministério que eu tenho percebido assim, o segredo para permanecer é essa vulnerabilidade constante, com os mentores, com
as pessoas que estão ao meu redor, colocar limites, né, tal. Porque a partir do momento que eu não preciso me proteger, porque eu tenho, as pessoas estão vendo e eu sou o herói delas, tal. Aí meu irmão... Não, já aí o fim já está escrito já. Sim. Cara, eu tenho pensado nisso há um tempo e aí que entra pra mim, o Eugene ele nunca quis se colocar como um herói infalível. E a grande coisa da jornada dele é essa vulnerabilidade. É não ter uma biografia hagiográfica. O que é uma biografia hagiográfica? Aquela biografia santificadora, que você lê a biografia do cara e fala assim, nossa, isso aqui não pecou um dia da vida dele. Tipo, ele foi perfeito. Orava 10 horas por dia, não errou nenhuma vez na vida. Aí você pega, por exemplo, John Wesley e você fala assim, meu Deus, ninguém nunca vai ser como John Wesley. Aí você vai ver a história do John Wesley. O próprio diário dele, questões familiares, a questão né? com a esposa e tal. George Whitefield, aí você vai ver a história do George Whitefield, do Jonathan Edwards, você vai ver a história do Jonathan Edwards, porque são homens que muitas vezes nós levantamos como ídolos. Então, quando você pega uma biografia extremamente vulnerável, que leva em conta as lutas, as dificuldades, as dúvidas, os erros daquele pastor, daquela pessoa, cara, isso é motivo de celebração. Do tipo, meu Deus, real, tem uma coisa real. Assim como eu, ele tinha dúvidas, assim como eu, ele tinha erros, assim como eu, ele tinha pontos cegos. E assim como eu, tem coisas que a gente não concorda. Né? Eu acho que essa é a beleza, assim, do ministério do Eugene mesmo. E essa coisa de, tipo assim, eu preciso de um salvador. Porque às vezes a gente, até na questão do ministério, a gente vai perdendo a noção de que a gente... Isso é meio, assim, parece um absurdo falar isso, mas a gente vai perdendo a noção de que nós precisamos do sangue de Cristo. Sim. E que a gente é pecador, miserável e precisa ali se apresentar sempre diante de Deus. Parece vir uma soberba, assim, de tipo, eu dou conta, sei lá. Então, essa realidade, assim, só tem um Messias, é muito importante, assim, pra gente sempre ter essa consciência. Isso é bom a gente ter referência, sabe? Mas, assim, e a gente até se colocar como exemplo para as pessoas, né? Paulo fala isso, seja de meus imitadores. Eu não tenho a pretensão de falar uma coisa dessa, assim, né? Tô em São Paulo, tô longe. Mas o próprio Paulo, eu sou o pior dos pecadores, ele vai falar, né? Então... E até no texto de Coríntios, lá em 2 Coríntios 4, como ele vai descrever o ministério dos apóstolos. Porque ele termina falando, nós somos o lixo do mundo. Que inclusive eu acho que é 2 Coríntios, porque ele está falando isso no contexto de superapóstolos. Então pode ser. Que ele fala que por dentro nós estamos... por fora a gente está sendo desgastado, por dentro está sendo renovado. Por fora a gente é o lixo do mundo, mas... Então ele fazendo essa... dos apóstolos, que justamente a fraqueza, a inabilidade, a inadequação era o lugar, a fonte de força, porque a força não vinha deles mesmos. Né? E porque eu acho que pastores hoje em dia, líderes, não só pastores, né? Acho que a gente pode falar para todo mundo envolvido com a vida da igreja, tá com tanto burnout, cansaço, porque eu acho que é isso, você acha que você é o super-homem, e você quer ser o super-homem, entendeu? Sim. E é isso, o fato de falhar é uma... Não, eu não posso, assim, né? E aí você não é vulnerável, você não se abre, você não confessa seus pecados. E, na verdade, esse é o grande perigo. Né? E tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar, assim, pra gente ir finalizando? Legal. Eu acho que, assim, uma coisa que o Eugene me marca muito, e acho que chama muito nossa atenção também, deve chamar, ele fala assim, no ministério devemos nos especializar nas coisas comuns. Faz parte da vida pastoral ser atencioso, interessado e apreciador do contexto diário da vida das pessoas, as compras, as vendas, as visitas e reuniões, as idas e vindas, sabendo que as pessoas são pecadores e carecem da graça de Deus e ajudando-as a enxergar a graça já operando na vida delas. Eu gosto muito disso, assim, se especializar nas coisas comuns, né? Eu acho que eu tenho muita fome, às vezes, como pastor, assim, e na vida mesmo. Você falou bastante de fome no seu canal, né? Mas... de querer fazer um monte de coisa, querer mudar o mundo, sabe? E eu acho que esse contentamento de Deus me colocou aqui e eu vou ser fiel aqui e eu vou me mover quando Ele me chamar para me mover. E você é isso, assim, aprender a se especializar no comum da vida, sabe? Perceber Deus no mais comum. Eu tomei um café com o Tim Mack lá nos Estados Unidos, quando eu fui lá no Bible Project uma vez, e
Foi muito legal, assim, que ele é um cara, assim, o PhD em hebraico, o cara, assim, que poderia estar sendo itinerante, pregando, e precisamos de ministérios assim, com certeza, né? Mas eu fiquei assim... Teologão ele bom ele é o cara, assim, articulado. tipo assim, todo mundo ligando, chamando pra pregar e tal. E eu fiquei admirado com a falta de deslumbramento dele, assim, tipo, me escandalizou, assim, porque ele não tem redes sociais, e aí eu chamei ele pra vir pro Brasil, vamos pra uma conferência, come to Brasil, vamos pra uma conferência lá, tal. E isso tem o seu lugar, né, tal, de chamar, mas aí ele falou assim, cara, o chamado de Deus pra mim nesse momento é cuidar dos meus filhos, que estão crescendo e virando adolescentes, e continuar aqui escrevendo pro Bible Project. Aí ele, tipo assim, ficou uma semana só estudando Êxodo, porque vai fazer um vídeo sobre Êxodo, entendeu? E esse é o meu chamado, eu sei que essa é a minha vocação. E o Eugene tem essa vibe também, e todas as pessoas que eu tenho admirado ultimamente e tenho percebido que tem terminado bem... São resolutos, né? São muito resolutos de se especializar no comum. Cara, o Haroldo. O seu Haroldo, sim. Meu Deus do céu. É tipo assim, é isso aqui que eu tenho que fazer. E daí eu vou fazer isso aqui. Não, mas é isso aqui, ó. Esse negócio é o meu negócio. Tipo, isso me marcou muito. Exatamente esse ponto, assim. E eu acho que isso pega muito, assim, porque a gente tá todo tempo querendo mais. Tem algo que eu tô perdendo, tem algo que eu não tô... que eu preciso chegar, né? E talvez o movimento de Jesus para nós, líderes, pastores, é menos, assim, sabe? Essas métricas de sucesso, de números, de muita coisa. Eu tenho até pensado, assim, como que... multidões são importantes, têm o seu valor. Mas o quanto a gente não valoriza o pouco que Deus nos dá ali pra, tipo... Porque você não consegue discipular uma multidão, mas você consegue discipular 12, né? E às vezes a gente tá lá querendo alcançar a multidão, enquanto tem 12 que mudariam ali o mundo, que Deus tá chamando a gente. E a coisa que o Eugene fala, inclusive, que pra ele é impossível que haja comunhão verdadeira numa comunidade que passa dos 500 membros. Quantos membros tem essa igreja? Um pouco mais de 500. Eu tô chegando lá e é desesperador, né? Você ter lido isso e falar assim, o que eu faço? Sim. Eu vou dividir o salão, botar 250 pra cá, 250 pra lá. Mas eu acho que é esse coração, assim, né? De estar no... contente, assim, né? Então, isso... A Adélia também, Adélia Prado, que nós dois gostamos muito também. Tá por aqui ela? Ela tá segurando o celular ali. Verdade, mas tinha aquele poema do... Tem uma segunda câmera aqui, ó. Tinha aquele do Jardim das Oliveiras, aquele poema que é muito legal também, se muito a gente bom. recitasse ele, né? Dá pra pegar ali antes de terminar. Mas assim, a Adélia fala muito do ordinário, né? E sobre perceber o sobrenatural no comum. Então eu acho que isso me pega muito, assim, porque me bota o pé no chão. Eu acho que nos tempos de hoje, uma palavra pra nós, assim, pastores e líderes que nós precisamos primeiro, sobriedade. Eu acho que sobriedade é a palavra, assim. E no seminário, meu professor de teologia pastoral, ele falou, acho muito legal assim, o que ele fala do ministério pastoral, pode ser definido na palavra ternura. E eu acho que pra gente conseguir ser terno e viver essa vida de ternura, que eu acho que tem tudo a ver com o ministério pastoral, você precisa de tempo, porque não dá pra amar na correria, não dá pra amar na multidão, não dá pra amar. Tem que ser no comum, tem que ser no mais ordinário, sabe? Então, ternura e sobriedade, assim. E eu acho que a gente aprende muito isso com o Eugene e com tantas outras pessoas, né? Mas eu acho que para jovens líderes como nós, ler o Eugene é um bálsamo para a alma. Muito. Cara, eu tive uma ideia melhor. Eu vou tirar aquela segunda câmera ali e para encerrar, eu acho que a gente podia recitar O Poeta Ficou Cansado, que é o primeiro poema da Adélia do... É um vídeo sobre o Eugene, mas é um vídeo sobre a Adélia também. Então lá em casa eu tenho 3 livros, que é um em cima do outro. A biografia do Tim Keller, do Eugene e da Adélia. Para eles ficarem conversando ali entre eles, se resolvendo e se misturando. Mas o Poeta Ficou Cansado, eu fui muito marcado por essa... Você tem aí? Não, na verdade eu ia falar é um que eu fiz. Não, então fala o seu primeiro e daí a gente termina com o da Adélia. Não sou a Adélia. Porque vai estar ali, ó. O seu. Tá. Eu vou achar o... Acho que muito esperado pelo Eugene, eu tava pensando sobre essa coisa de ser pastor celebridade. E eu escrevi esse texto, assim, essa poesia. A Adélia me inspirou também, mas tô longe de ser como ela. Me ouça, me admire e me adore. Sou tentado com essas coisas, ter nome grande, ser voz relevante. A Deus, quem dera quisesse eu fazer apenas teu pão.
mas quero as luzes, quero ser mais que sua mão. Mais um pouquinho já estou exausto. Que fardo e cansaço quer viver assim? Selfies, discursos, imagem retórica. Deus, me livre de construir Babel. Deus, me livre de mim. Dá-me mais dias de Adélia. Dá-me a serenidade de Udine e a solitude de Noem. Sem palco, sem plateia. Dá-me o ordinário na mesa e o comum na sobremesa. O amigo que sirvo, o choro que sinto. Dá-me a vida do fardo leve, onde só tu és o grande. Eu quero entrar em sintonia com o que o céu assiste. Sua vida, sua beleza, sua glória. E quanto a mim, faz-me apenas um servo, um verdadeiro adorador do Cristo glorificado. Cara, é exatamente isso. É a grande tentação. E a obra difícil é constantemente, você citou o Noé, né? Que ele fala a tentação de ser relevante, a tentação de ser poderoso, Sim. a tentação de... Tem a outra lá que ele fala, né? O Lucas, ele faz menção ao poema da Adélia que eu vou ler aqui, que é o Quem dera só fazer o teu pão, né? E é o primeiro poema do Oráculos de Maio. Ela abre... É o Oráculos de Maio, né? Isso, Oráculos de Maio, que ela abre o Oráculos de Maio com esse aqui, e com ele a gente vai encerrar. Chama O Poeta Ficou Cansado. Pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios de rotas que não escolhi. Porque não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos quatro cantos do mundo. Tudo progrediu na terra e insistes em caixeiros viajantes de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, nesse canivete mágico, corta, saca, fura, um faqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão, me deixa fazer teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. O poema não se explica, né? Mas é basicamente o poeta cansado ou o pastor cansado de tipo, só eu tenho que tomar rotas que não escolhi. Tudo já progrediu, por que o Senhor mesmo não fala daí? E fala, eu só como palavras, eu chamei você para as palavras, para proclamar a minha palavra. Não é nem isso, nem aquilo, nem vendedor, nem escrivão, eu não chamei você para outra coisa, a não ser para as palavras, né? E esse movimento de fazer exatamente, na verdade não é só fazer, mas se tornar exatamente quem Deus nos chamou para nos tornar, eu acho que é o que o Eudine propõe, eu acho que resume bem a nossa conversa aqui. E até a gente pensa depois, assim, né, acabando, talvez venha, nossa, que difícil então ser pastor, ou até que difícil seguir a Jesus, né, porque nada contra a maré, mas é legal isso, né, o Senhor continua chamando a gente, Ele continua insistindo e... Ele que não, chamou. eu conto com você. E até você falou, né, de Hebreus 11, assim, parece que quando Deus nos vê, Ele vê a gente nos nossos melhores momentos ali, sabe? Ele é muito generoso, Ele é muito generoso. É o Abraão que confiou em mim mesmo, né? E não duvidou. Não duvidou. Então, Deus tem boas expectativas a nosso respeito e Ele realmente nos chama para isso e que a gente tenha responsabilidade, sejamos bons parceiros, né? Mas aquele que nos chamou, nos capacita, nos dá graça. Amém. E vamos que vamos, sem burnout. Amém. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Curta esse vídeo, compartilhe. Você falou que vou falar pra galera te seguir nas redes sociais. Fechou, pode ser. Que é o que é o arroba. O meu arroba é lucas.pegoraro. E Efeito Prisma. Aí tem o Efeito Prisma, que é arroba Efeito Prisma. E Lectio. Lectio 365 PTBR e arroba Bible Project Português. Muitos projetos. Vocês entenderam porque que ele tem Burnout. fome, né? Se você quiser adquirir os livros que a gente falou aqui, eu vou deixar um link aqui na descrição, lá na Amazon com uma pastinha lá com todos os livros. E esse foi mais um Alecast. Prazer ter você aqui, meu amigo. Prazer, mano. É nóis. Sinta em casa. Tchau.